Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui onde a gente vai estar fazendo a modelagem, a configuração no SketchUp e a renderização no Inkscape. O nosso alvo de hoje é um banheiro pequeno e como a gente vai estar trabalhando aqui nele, eu sou o Bruno Pérez e essa é a nossa aula de modelagem e renderização para ambientes pequenos. Fechou? Então eu já pré-modelei aqui um ambiente pequeno, sem abertura nenhuma de iluminação. Então, toda a iluminação que nós teremos será artificial e a gente vai estar trabalhando aqui nesse modelo. Para começar, a gente já tem aqui uma iluminação artificial, que é esse spot de luz, que já foi modelado em outra aula, também está no YouTube. A gente tem esse spot de luz aqui modelado, mas nós não temos nenhum material aplicado. Então, observem que a gente está no sombreado com texturas aqui de estilo, mas não temos nenhuma materialização aqui, nenhum mapeamento na nossa cena. Então, quando a gente abre o Enscape, nós vamos ter uma cena completamente aí sem materiais, toda branca, com a iluminação, né, vindo de cima também, porque nós abrimos. Então, no caso aqui, o Resiba, né, temos nosso espaço todo obscuro. E entrando aqui, a gente vê o nosso ambiente iluminado já com o nosso spot de luz, tá certo? Então, para começar, eu vou estar movendo o nosso corte da cena aqui, para a gente poder estar trabalhando em toda a nossa modelagem, tá certo, galera? Então, aqui eu vou subir um pouco já esse chuveiro para ficar mais proporcional aqui com a nossa vista. É um pé direito bem alto, tá certo? A gente vai começar a aplicar os materiais. Nessa aula aqui, a gente vai estar utilizando a princípio materiais da nossa biblioteca de materiais do Enscape. Primeiro passo para toda a renderização, eu já vou desativar aqui a exposição automática. Qualidade de renderização, deixar no Ultra, caso seu PC tenha a força necessária para não atrapalhar, não ficar travando. Sempre vamos prezar pela agilidade aqui nesse processo. Maravilha? E na atmosfera a gente vai tirar o brilho ambiente, aqui para ter nossas sombras bem definidas. Agora, aumenta um pouco a exposição. E vamos começar a trabalhar em tempo real, mapeando essa cena. Para isso, galera, eu vou abrir a biblioteca de materiais do Enscape e já vamos procurar aqui pela pintura, né? Então a gente pode estar vendo ou papéis de parede, ou concreto, azulejos, ou até mesmo gesso. Então a gente tem diversas opções aqui. Temos blocos também, concreto. Pode ser uma boa, porque vai ter uma textura, certo, para essa parede, ou gesso, né? Então, para começar, eu vou pegar aqui um gesso aleatório, pode ser esse gesso 6, e importamos para a seleção. Beleza? Agora, quando a gente abre o nosso editor de materiais do Enscape, já temos esse gesso aqui, ó. Então, temos um normal map, e a gente vai aplicar para ver o que acontece. Então, ó, aplicamos o gesso. Podemos ver aqui com mais detalhes, né, o seu relevo, o seu mapeamento. Vou tirar o brilho do sol para não afetar na nossa cena. Então aplicamos um gesso aqui. Vou pegar uma outra textura de gesso para aplicar nas paredes. Pode ser esse gesso 3. Importando a seleção, gesso 3. Vou aplicar em todas essas paredes aqui.
Então, gesso acinzentado. A gente pode estar editando aqui, né, na própria barrinha de editor de materiais. Deixar uma parede mais clara. O gesso aqui em cima eu vou deixar também mais clarinho. E vamos estar trabalhando com uma parede, meia parede de azulejos. Agora, com velocidade, eu vou pegar aqui na modelagem e vou selecionar todo o perímetro que a gente vai querer fazer a meia parede. Então, seleciono esses objetos e vou subir essa meia parede até a altura aqui da nossa bancada e vou subir mais 15 centímetros. Então, ponto 15, confirma, temos essa meia parede, tá certo? E para complementar, vamos estender a parede aqui na linha do nosso chuveiro, né? Para a gente preencher toda essa parede. Confirmando a seleção desse lado. Espelhe para o outro lado, né? E temos aqui a nossa meia parede. O que a gente faz agora, galera? Vamos selecionar uma textura de azulejo. Então, vem aqui em azulejos, a gente tem uma gama aqui de pastilhas de cerâmicas. Eu vou escolher alguma com um rejunte branquinho. Essa aqui vertical pode ser interessante. Importar seleção. Temos esse azulejo selecionado. Vamos aplicar na nossa cena. Então aqui, azulejos aplicados, reativo corte, a gente já pode ver aqui o azulejo, tá certo? Sem o esmaecimento da imagem, ficou um banheiro todo preto, mas na edição aqui do nosso material, a gente pode estar modificando, tá certo? Então, é uma textura aqui bem repetitiva, pequenininha, a qual a gente pode estar modificando toda a sua tonalidade, né? Então, muito interessante, bacana. Vou deixar branquinho aqui por enquanto também. Maravilha. Nosso próximo passo, a gente pode estar fazendo um espelho, né, para nossa cena. E um metal aqui para os nossos metais. Então, abrindo a biblioteca, vamos procurar metais. Então, temos mais desgastados, ásperos, com texturas, canelado, gravados, galvanizados, em forma de placas, alumínio, alumínio áspero, alumínio escovado estampado. Esse aqui pode ser interessante. Interessei por ele. Então, apliquei aqui cobre estampado. E a gente já pode aplicar. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui nessa nossa moldura, nossa torneira, os nossos puxadores, aqui no apoio, aqui na nossa mangueirinha, os objetos em geral. E vamos estar tirando, né, com certeza, do nosso box. Mas olha só que bacana essa textura, né? Tem um relevo um pouco 3D, a gente pode estar modificando a frequência dessa imagem. Então tá em 1 metro. Vou colocar aqui 0,3, né? A gente pode ver essa repetição inclusive aqui na torneira. 0,5. Acredito que ficou melhor. Maravilha. Será que a gente precisa de uma textura aqui de vidro? Vamos observar nossos vidros. Vidro gravado, vidro fosco, vidro pirâmides. Então aqui a gente tem alguns padrões interessantes para vidro, caso não seja um vidro totalmente cristalino. Então, apenas para efeito de
de experimento. Vou colocar aqui esse vidro 1 para a gente ver o que aconteceria. Então, vidro 1, pirâmides. A gente vê o normal map dele. Ele vai trazer um 3D para nosso material. Então, olha só. Muito bacana esse vidro pirâmides. No caso, eu acho que não vai ser de serventia para esse vidro. Porém, a gente podia estar aplicando ele aqui em algum lugar, por exemplo. Nesse objeto, talvez. Essa parte aqui, agrupando. Vidro piramidal. Olha só que bacana. A textura pode ser um pouco menor, talvez. Então, a gente vem aqui no normal map. Ao invés de meio, está modificando. Então, 0,4. 0,4. Tá, então, fica uma textura mais repetitiva. E para esse vidro aqui, vamos utilizar um vidro normal por enquanto. Vidro. Tirando toda a transparência. Vou aplicar aqui. Então, vidro cristalino, né? Então, esse é o primeiro material que a gente vai estar configurando agora, o vidro. E para isso, transparência deixamos no mínimo. A refração a gente pode estar aumentando. O vidro fosco pode estar ativado, não tem problema. E aí a gente vai definir aqui a rugosidade desse vidro. O specular por no máximo para a gente ter mais reflexo nesse vidro. E podemos adicionar uma tonalidade. Então, aqui um verde. Agora vamos no avançado e suavizamos esse verde aqui. Tá certo? Maravilha. Então já temos um vidro. Metal, né? Um metal a gente pode estar colocando, inclusive aqui, no nosso chuveiro. Mesmo metal, tudo combinadinho. Maravilha, já demos um passo aqui. Vamos ver mais materiais para a gente estar aplicando aqui. Então, tecidos, telhado, vidros, gesso, concreto, azulejos, né? Vamos estar colocando um piso no nosso projeto. Também vai ser melhor se usarmos um rejunte aqui branco. Então, vou pegar esse azulejo 11. Aplicando aqui o azulejo 11. Vamos pintar o nosso chão. Então, azulejo 11. Ele vem preto, a gente vai poder ver o tamanho dele. Não achei interessante esse padrão, então abortando azulejo 11. Vemos aqui, ó. Selecionamos um outro tipo de azulejo. Azulejo 36. Acredito que vai ser nossa melhor alternativa. Ou o 13, né? O 13 também pode ser legal. Então vou ver o 13 aqui. Azulejo 13, azulejo 36. Tá, 36 me agradou um pouco mais que o 13. O que vocês acham? Eu gostei mais do 13, que a junta é um pouco mais seca. Modificando aqui a textura. Temos nosso azulejo 13, né, com seu rejunte, seus detalhes. Agora a gente vai para as madeiras, né? Quero colocar um material aqui nessa marcenaria. Então, aqui madeira. Será que a gente vai ter uma madeira laqueada por aqui? Né, por enquanto não. Por enquanto madeiras mais tradicionais, pisos. Madeira pintada, boa. Tá. Então aqui na madeira pintada, eu vou nessa 22. Provavelmente vai ser a nossa melhor alternativa. Importamos a madeira pintada, galera. Então, madeira pintada aqui. Vamos aplicar no nosso móvel. Nessas peças. E estar trabalhando com a cor. Então, madeira pintada. Vamos aqui. Estou achando essa cena muito escura. Vou aumentar aqui temporariamente nossa cena para enxergar um pouco melhor. Então, madeira pintada ali. Vou bater o tom aqui com o nossos metais.
Certo? Vamos para a pedra, galera. Então a gente vai trabalhando, né? Aqui nesse sentido. A questão das pedras. A gente vai ter granito, mármore. Esse primeiro mármore aqui já me agradou. Portanto, seleção do mármore. Vamos aplicar aqui na nossa bancada. Maravilha, mármore aplicado. Vamos para as nossas cerâmicas. Conferir aqui se a gente vai ter alguma cerâmica por aqui. Pelo que eu já tinha visto, não temos cerâmica. A gente tem aqui no máximo plásticos, né? Alguns plásticos, mas que não vão nos satisfazer exatamente. Então, galera, cerâmica, com rapidez a gente pode criar um material aqui por escrito, em inglês C Ceramic, e o material é criado já com rugosidade aí direcionado em 10% e o especular em 50%. Então aqui com cerâmica, ó, a gente aplica na nossa cuba, nossa bacia sanitária. Maravilha. Metais, né? Podemos aplicar o metal aqui também para esse pendente. Então, metal aqui para o nosso querido pendente. E apenas um vidro fosco aqui. Então, vou colocar translúcido para nossa luminária. Então, já vou configurar esse material para a gente estar trabalhando. Esse material, qual vai ser o nosso foco? Ele é sim polido, mas ele vai ter uma transparência, e essa transparência vai ser a transparência responsável para transmitir a luz desse material. Então, posso colocar aqui, seja luminosidade própria, né, para já apelar e a gente iluminar esse canto aqui. Ou a gente pode utilizar, por exemplo, uma folhagem, né? Com a folhagem podemos deixar a rugosidade como se fosse um vidro, mas quando aplicamos uma esfera de luz aqui dentro, ela vai transmitir. Então, eu já vou fazer essa esfera de luz, que luz esférica. E aqui temos a nossa esfera, né? Então, aquele hack que eu já contei aqui para vocês, né? Eu agrupo essa luz para a gente poder estar escalando ela sem modificar os parâmetros e posicioná-la aqui centralizado dentro do nosso modelo, perfeito? Então aqui a gente tem já essa luz iluminando aqui nosso segundo ponto de luz, luz complementar, perfeito? E podemos estar fazendo um vidro molhado, um vidro úmido, embaçado por dentro. Como a gente faz isso? Criamos um novo material de vidro aqui, vidro molhado, tá? E a gente pega uma textura aqui, então, nossos materiais, temos diversos aqui, escorrido, manchado, né? Uma diversidade de imperfeições. A gente vai pegar aqui um vidro molhado, nosso mapa de vidro molhado. Aqui está, vidro molhado, wet glass. Tá, então aplicando essa textura, galera, a gente vai mapeá-la aqui no nosso SketchUp. Então, qual face eu vou querer que esteja realmente molhada, né? A água não vai passar para o lado de fora do nosso bloco, então vai ser apenas nessa espessura interna que a gente vai
tingir com o vidro molhado. Ó, a gente percebe que a nossa textura está muito, né, pequena e repetitiva. Então, vamos aumentar aqui a largura dela. A gente pode ver aí toda essa extensão. Então aqui, mapeando a textura com velocidade, fazemos uma manipulaçãozinha. E a gente tem essa textura aqui. Copiando essa textura, aplicamos também nessa mesma face, para a gente ver o mapeamento, tá certo? Então, quando a gente abre aqui o nosso vidro molhado, temos a textura, né, wet glass, mas vamos deixá-la transparente, tá? Então, para isso, a opacidade a gente zera aqui no Sketch. Zeramos a opacidade, então nada está acontecendo, né? E vamos dar um relevo, um mapa de altura para esse mapeamento. Então, aqui usando Albedo, ó, criamos um mapa de altura para o nosso wet glass, para o nosso vidro molhado. À medida que aumentamos, vamos deixar essa gota aqui mais densa, mais grossa, né? Para o nosso render, tá certo? E olha que interessante, ela não está refletindo aqui para o nosso segundo lado. A gente pode fazer um teste de pintar internamente aqui esse modelo. Então, aplicando essa textura internamente, vemos ela aqui, ó, no nosso render. Então, como que faz isso, pessoal? Pode estar selecionando o seu objeto, temporariamente ocultamos a face. Então, ó, aqui de botão trocado, ocultar, ocultamos a face externa e pintamos a face interna. A partir de agora é só reexibir o último e temos as duas camadas de vidro aplicadas. Tá, vou diminuir um pouco aqui o nosso bump para 4. Vai ficar mais suave. Então, galera, a gente já aqui deu um bom avanço, né? A nossa renderização, que a gente está precisando finalizar aqui. Então, eu vou criar um material bege para essa folhagem. Vou colocar aqui, ó, folhagem. Só que eu já vou escrever como foliage, que é em inglês o nosso parâmetro para deixarmos com transmissão das luzes, né? Uma textura aí que transpassa as luzes para nossas folhas. Então, ó, ele já carregou aqui no tipo folhagem, quando a gente digitou folhagem. Então, todos esses materiais aqui, com exceção do bloquinho, vou aplicar o Pampa Grass e se a gente vê a relação dele com a luz, né? A luz passando aqui, dando uma clareada nesse objeto. Duplicamos esse folhagem e agora eu vou colocar aqui para flores. E nas flores a gente vai deixar um branquinho e ele se manteve com folhagem. Agora eu vou criar um material complementar, como se fosse uma argila, talvez. Vamos ver se a gente tem algo parecido com argila. Solos, areia, cascalho. Solo pode ser interessante. Então, vou pegar esse solo 5 para remeter uma argila com solo 5 carregado. Vou aplicar esse material aqui nesse vasinho, nessa cerâmica, tá? Então, aqui nessa cerâmica e nessa aqui também. Então, cerâmica aplicada, clareamos essa argila. A gente vê que tem todo um mapeamento, um bump aqui, PBR, para nossa argila, galera. Tá? Para finalizar aqui o nosso parte principal, eu vou colocar mirror, né, que é nosso espelho,
e já temos o material com metálico no máximo, tá? Então, o que acontece? O metálico no máximo, pintamos aqui essa face do nosso espelho e obtemos um espelho já trabalhando. Qual que é a nossa segunda alternativa? Utilizarmos o verniz transparente, tá? Então, com o verniz transparente diminuímos a rugosidade. Temos aqui um reflexo mais intenso, mais marcado para o nosso render, galera. Então, aqui temos o nosso espelho, nossa sombra de contato, nossa relação aqui com o piso. Esse piso, vou aumentar um pouco ele para 3, um piso um pouco maior. E vamos mexer um pouco na iluminação, por quê? Porque estou achando esse ambiente um pouco escuro, tá? Então, a gente tem aqui nosso spot de luz. Ativando aqui objetos, temos 3.000 de valor. Vou testar 4.000 para clarear mais a cena. Maravilha. E vou aplicar uma tonalidade aqui nessa tintura. Então, vou pegar aqui cor quente, iluminação quente, neutra. Então, vai ser um amarelinho de leve, só para nossa cena não ficar tão fria. Então, vou deixar aqui 95, fica bom. Vamos aplicar nesse componente. Então, ó, à medida que a gente aplica, a gente vai tingindo o nosso banheiro aqui, galera. Vou criar uma segunda iluminação um pouco mais quente, pendente. Aqui no 70, vou fazer um teste. Então, quando a gente oculta, a gente encontra a nossa bolinha ali, exibindo. Temos essa interação da luz, podendo modificar aqui a intensidade, maravilha? Então, né, uma luz mais quente aqui no banheiro. Eu vou aplicar também a mesma cor da marcenaria para a porta. E a mesma cor do metal para as maçanetas. Então, pegar as nossas duas maçanetas, aplicar tonalidade metálica nela, aqui com conta-gotas. Pegamos o cobre. E aplicamos na nossa modelagem, galera. As pastilhas também sempre sujeita aos ajustes. Aqui, ó, um toque no conta-gotas já. Aplicamos um tom rosado. Podemos estar fazendo isso com tudo quanto desejarmos. É um banheiro mais feminino nesse momento. A tinta também, né? A gente pode estar fazendo diversos testes. Então, pode ser um clarinho mais puxado para a mesma tonalidade. Por aí vai. Marcenaria mais clarinha, mais delicada, né? A gente vai criando essas diversas possibilidades para o banheiro. Vou deixar aqui o fundo branco para não interferir nossa visualização. E, né, galera, já temos aqui um bom avanço na configuração. Vou aplicar o material de cerâmica no nosso spot de luz, lembrando que ele é um componente, tá? Então, aplico aqui nosso spot de luz e vou criar um metal para o refletor interno. Então, metal, ele já vai calcular aqui um reflexo elevado para aplicar nessas partes, tá? Então, metal, seu spot de luz, bem modelado, né? Esse banheiro aqui. Essa madeira pintada, acho que ela pode ter um pouco mais de saturação, mas claro, ó, já batemos
aqui nessa cena. Galera, para completar, o que acontece? Vou trazer o nosso corte para fora de novo. Né? E nosso banheiro também está um pouco escuro por causa da relação da iluminação externa, né? É como se estivesse à noite, realmente só com essas luzes aqui acesa e o quarto, por exemplo, apagado. Então eu posso trazer umas luzes, né? Já que a gente está buscando realismo, umas luzes do nosso banheiro para representar os spots de luz aqui do lado de fora do quarto, com a vista ortogonal em wireframe. Eu vou estar aplicando alguns pontos de luz aqui nesse quarto. Então, ó, e o nosso banheiro já tem uma iluminação, né, da interferência externa muito mais amigável. Então, veja aqui, ó, ocultando essas luzes, né, fica bem mais escuro o nosso banheiro. E colocando essas luzes, nosso banheiro já fica mais clean, a relação com a cena já ficou bem melhor. Tá certo, galera? E vamos para a renderização. Já temos o nosso modelo, né, com os materiais aplicados. Aqui, iluminação aplicada. E o que vai nos faltar agora é como vamos renderizar um banheiro pequeno. Quais são as técnicas que a gente pode estar utilizando. Então, vamos partir aqui como podemos estar renderizando ambientes pequenos, galera. Então, antes de tudo, né, vamos pensar nas câmeras que ambientes pequenos utilizam, né? E são câmeras aí muito mais abertas, né? Afinal, a gente não pode, a princípio, estar cortando paredes, galera. Então, qual é uma cena clássica aqui para banheiro, né? Pensando como um fotógrafo, a gente pode estar aqui nas preferências, configurações de janela, entrada, colocando a altura do observador, por exemplo, para 1,5 m, né? E a gente diminuiu a altura desse observador. Perceba aqui, a título de referência, essa nossa bancada está a 90 centímetros, né? Então a altura do nosso observador com relação à bancada está bem acima. Se a gente colocar aqui 0,9, né, o que acontece, na verdade é 1 m. A cabeça do observador é colocada acima. Então aqui a gente tem 0,9. Colocamos a nossa vista à mesma altura, tá? Isso significa o quê? Que na verdade o ponto da observação é cerca de 20 centímetros abaixo do nosso modelo. Galera, percepções aqui nesse momento. Eu vou colocar um pouquinho mais alto, 1,20, tá? O mapeamento aqui, a gente entra num embate de não fazer sentido. Questão dessa altura. Então, como resolvermos isso, tá? A gente pode estar alterando a posição aqui, ó, manualmente. E com o conta-gotas, selecionamos a textura para aplicarmos. A gente pode estar selecionando esse ponto de referência, a textura, e no nosso plugin aqui, ó, alinhar textura à aresta. Ele já faz esse encaixe. Tá certo, galera? A outra opção é a gente vir aqui no textura, posição e manualmente encaixarmos. Com esse ajuste feito, poderíamos até
confirmamos essa posição. E com o conta-gotas, copiamos essa seleção e aplicamos para as outras faces. Aqui, então, já houve esse encaixe. Faz sentido se a gente der uma espessura pequena aqui, cerca de 0,5 centímetro, beleza? Para ser representada a modelagem. Então, a gente tem essa espessura aqui na parede. Vou colocar essa espessura para cá também. 0,5 centímetro. Pelo menos nessas duas principais aqui do nosso modelo. E com a ferramenta aqui, modo de caminhada, encaixamos, né, a altura do nosso observador. Então, percorremos, podemos ver o que um observador realmente estaria enxergando com a câmera. Galera, outro ponto, vamos definir qual vai ser a abertura da câmera, se a gente vai fazer uma vista vertical, uma vista horizontal. Então, por exemplo, né, uma vista aí de uma foto de Instagram é 4:5, certo? Então, nesse sentido, a gente poderia estar fazendo, por exemplo, 1.600 por 2.000, que equivale a 0,8. Temos esse tipo de vista para ambientes pequenos. Outro ponto, a abertura da câmera, né? Quanto é a abertura da nossa câmera? Então, a gente tem que trabalhar aqui no limite da não distorção. Câmeras, por exemplo, fotográficas aí mais abertas vão estar na faixa dos 80 graus. E aqui já poderíamos fazer uma cena. Ponto 2, vamos alinhar as nossas verticais. A gente não pode fazer uma cena assim, toda distorcida ou distorcida para baixo. Então vamos encaixar isso de duas maneiras, ou ativando a perspectiva de 2 pontos, né? Mas ela ainda pode estar sujeita a essa percepção um pouco equivocada. Ou à medida que a gente salva essa cena com o atalho F, criar visualização. Aqui na rotação sobre o eixo Y, nós zeramos. Então, agora estamos vendo exatamente reto aqui essa cena. Então, a gente tem aqui a cena salva. Um aspecto de câmera feita por fotógrafo, né, sem nenhuma manipulação. Outra versão é a vista da porta, né? Então, galera, uma foto feita por fotógrafo, ela vai fugir dos espelhos, né? Afinal, se ela estiver aqui na vista do espelho, a câmera estaria sendo vista. E aí teria um super trabalho aí, talvez de Photoshop, para esconder a câmera. Inclusive, já tive que fazer isso algumas vezes para fotos de revista. Então, qual que é o plano ideal do fotógrafo? A gente alinha aqui a vista e foge da altura do espelho, por exemplo. Então, agora podemos criar uma nova cena aqui. Aproximo o máximo que fizer sentido dessa cena, dessa câmera. E aqui colidindo, crio essa cena. Então, criar visualização, cena criada. Zeramos a rotação no eixo Y. E perceba que está um pouquinho torto, né? Quase 180 graus. Quase acertei. Então, a gente arredonda aqui, ó, 180 graus. Uma vista 100% reta. E temos mais essa cena, galera. Ponto 3 agora, né? Para cenas explicativas de projeto. O que a gente faz, galera? Vamos ativar um corte para essa cena. Então, na ferramenta aqui de seção do SketchUp, criamos uma vista paralela ao eixo longitudinal e elaboramos um corte para o nosso projeto. A partir daqui, você pode estar ocultando a porta, certo? Com o botão trocado, alinhamos a visualização. Você pode estar simplesmente sincronizando agora a visualização, ó, e tá tudo encaixadinho, retinho. Agora, passeando pelo nosso Enscape, enquadramos essa cena. E agora, galera, nós não temos o porquê
tá certo? De uma vista tão aberta, um ângulo de câmera tão aberto. Então a gente vai criar uma nova pré-definição aqui. Então com o botão trocado, duplicamos para a gente não perder nada que nós não queiramos. Então vou fazer aqui uma câmera horizontal. Nessa câmera horizontal, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o formato dessa cena. Então vou colocar aqui em Full HD, por exemplo. Já mudamos esse Safe Frame. E modificamos também o campo de visão. Podemos fazer uma visão um pouco mais reta. Por exemplo, aqui 60 graus. 60 graus. E aqui no enquadramento, dando o zoom desejado, temos nessa vista aqui bem bonitinha, bem explicativa de projeto. Então, a pré-definição já foi criada. Salvamos mais uma visualização, agora com a pré-definição câmera horizontal. A gente percebe que está tudo alinhadinho aqui, 0 graus, 180 graus. Salvamos essa cena, galera. E um outro tipo de cena que a gente pode estar fazendo, desativar esse corte aqui, é uma cena diagonal, tá? Então, como eu faço isso? Você pode estar criando aqui um plano de sessão aleatório e encaixando sobre aqui o ponto do banheiro, nós rotacionamos essa cena. Então, a gente pode estar rotacionando, a princípio, por exemplo, 45 graus, beleza? E arrastando, a gente vai ter uma abertura de câmera para trabalharmos. Agora, galera, eu vou voltar para a primeira pré-definição e alinhar visualização. Então, alinhamos essa visualização, sincronizo a vista só para facilitar e aproximamos aqui dessa cena. E olha só que bacana, a gente pode ter uma vista aí diagonal, percebendo todo esse projeto. Só que agora sem a interferência das portas. Beleza, galera? Então, isso aqui também é muito útil. E a gente pode estar criando variáveis. Então, na real, né, eu não vou querer cortar esse ponto, mas eu quero mostrar um pouco mais do projeto. A gente simplesmente pode estar inclinando aqui a face e aproximando mais. Então, olha só como a gente vai ganhando mais abertura de campo. Então, alinhar a visualização, sincronizo, desincronizo. Olha só como a gente pode estar enxergando bem mais coisas desse projeto sem ter que ocultar paredes, recebendo a interferência da nossa iluminação externa. Então, no reflexo, a gente continua vendo as paredes. Então, assim, é um artifício muito bacana, muito passível de ser utilizado. Vou duplicar essa definição e vou fazer vertical mais fechada. Então, nessa vertical mais fechada, vou mudar um pouco aqui a nossa abertura de câmera. E aqui temos essa cena aqui, muito bacana. Então, criar visualização, câmera vertical mais fechada. Aqui temos, né, mais uma vista aí desse banheiro, galera. Então, assim a gente pode estar criando todas essas possibilidades de vista aí de câmera para ambientes pequenos. Então, uma câmera realmente de fotógrafo, que não tem como cortar as paredes, né? Uma vista alinhada da porta, sem cortar as paredes. Então, a gente vai encaixando aqui. Uma vista em corte aí muito explicativa. E uma vista para a gente perceber o todo aí apelando para o corte, mas com uma sensação muito real de uma foto que poderia ter sido tirada. Então, galera, né, a gente fez todas essas ajustes. Eu vou aqui fazer uma
uma leve modificação aqui no nosso piso, eu vou aplicar um tingimento aqui pelo esmaecimento. Então, aqui no esmaecimento, selecionar um rosa, que faça mais sentido com o nosso projeto. Né? A gente pode estar copiando o RGB de alguma outra fonte. Tá bacana? Para deixar aqui os tons batendo. Então, esse aqui é o nosso banheiro. Agora, basta renderizarmos, né? Então, para renderizar todas essas vistas de uma vez, eu venho aqui em renderização em lote, seleciono todas essas vistas, colocamos em renderizar imagem. Agora basta selecionarmos a nossa pasta aqui e renderizarmos. Então, em poucos segundos, teremos aí 4 cenas, 4 vistas desse banheiro que configuramos agora no Enscape. Beleza, galera? Então, essa é a aula. Não se esqueça de seguir aqui e se inscrever no YouTube para você poder estar acompanhando todas as novidades, todas as aulas, todos os hacks para SketchUp em Enscape. Também confira o meu perfil no Instagram, @BrunoPérez_, e no TikTok, Bruno Vitor Pérez. Bruno Vitor com C, Bruno Victor Pérez. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Então, aqui, galera, já temos as nossas cenas renderizadas aí com reflexo, vidro molhado, materiais do Enscape aplicados. E veja só que bacana esse resultado feito aí com bastante velocidade e essas possibilidades de cena, né? Então, aqui com uma câmera que não invade, que não faz cortes. Aqui um corte explicativo da cena e aqui um corte na diagonal para a gente poder estar vendo aí tudo com menos distorção, beleza? Se você curtiu, se algo agregou a você, ou se você não quer perder essa aula, deixa aqui o seu like, comenta e dê mais sugestões, tá certo? Um abraço e até a próxima!